Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos. Eu sou Karina Carrascosa e agora nós vamos para a 16ª questão da prova de Marília do ano de 2021 da Banca Vunesp. É uma questão sobre cistos odontogênicos e não odontogênicos. Vem comigo revisar esse assunto. O que dizia a questão? Paciente de 22 anos, gênero masculino, leucoderma, apresenta tumefação na região anterior do palato, drenagem e dor. As radiografias demonstram lesão radiolúcida bem circunscrita, medindo 10 mm de diâmetro na linha média entre os ápices dos incisivos centrais superiores. Os testes clínicos de vitalidade pulpar dos dentes envolvidos responderam de forma positiva. Sabendo tratar-se de um cisto não odontogênico, de acordo com a descrição do caso clínico, assinale a alternativa que contém hipótese de diagnóstico plausível. E o que tínhamos de alternativa? Cisto periapical, cisto de Clay-Stat, cisto periodontal lateral, cisto gengival do adulto ou cisto do ducto nasopalatino. Meus queridos, aproveita o momento, deixa o seu like e se inscreve no canal. E bora resolver essa questão. Quando a gente fala desse grande grupo de cistos, a gente tem os cistos odontogênicos e os não odontogênicos. Dentre os odontogênicos, a gente tem os de desenvolvimento e os inflamatórios. Pessoal, por que dá tanta confusão esse assunto, né? Não é só em relação aos cistos, é em relação aos cistos e aos tumores. Porque a gente tem duas classificações aí, né? A gente tem a classificação de 2005 e a classificação mais recente de 2017. Mas o livro do Neville, que é o mais cobrado em concurso público que aborda esse assunto, a última edição dele é de 2016, ou seja, ele ainda contém a classificação de 2005. Então, quando for prestar o concurso público, a gente tem que olhar direitinho qual é a referência que o edital coloca. Se ele já está cobrando a classificação nova, porque tem concursos que já estão cobrando, ou se ele ainda cobra a do Neville, que é a classificação de 2005. Então, aqui eu dei uma mesclada nas duas, mas é importante verificá-la no edital para não errá-la na hora de escolher a alternativa correta. Bom, em relação aos cistos odontogênicos de desenvolvimento, a gente tem o cisto dentígero, o cisto de erupção, o queratocisto odontogênico, o odontogênico ortoqueratinizado, o gengival, o periodontal lateral e o odontogênico glandular. Entre os cistos odontogênicos inflamatórios, são 4. Periapical radicular, o residual, bifurcação vestibular e o paradentário. Em relação aos cistos não odontogênicos, a gente tem dois que são principais para a gente em relação ao concurso público, que é o ducto nasopalatino e o cisto nasolabial ou cisto Clay-Stat. A gente tem também o epidermoide da pele, o dermoide, mas esses não são tão significativos para a gente. Vamos revisar rapidinho cada um deles e eu vou colocar para vocês aqui pontos, né? Porque a hora que a gente vai no livro do Neville, são páginas a respeito desse assunto. Então, enxuguei, resumi para que a gente consiga guardar palavras-chave. Me acompanha. Quando a gente fala de cisto dentígero, o que a gente tem que lembrar? Que é o cisto mais comum dentre os cistos odontogênicos de desenvolvimento. Ele está relacionado a um dente incluso, geralmente terceiros molares inferiores. E como que ele surge? Ele surge da separação do folículo que envolve a coroa de um dente incluso. Então, o cisto dentígero, a gente tem que lembrar que é um cisto intraósseo. Então, aqui a gente tem a imagem de um cisto dentígero. O cisto de erupção, a gente tem que lembrar que ele é o correspondente do cisto dentígero em tecido mole. Ok? Importante essa informação. Então, o cisto de erupção, ele ocorre em tecido mole, também chamado de hematoma de erupção. Ele surge da separação do folículo que envolve a coroa de um dente em erupção. Perceberam essa questão do cisto de erupção com o cisto dentígero? Eles são correspondentes. E aqui a gente tem uma imagem de um cisto de erupção. O queratocisto odontogênico na classificação antiga era classificado como tumor. Agora ele voltou a ser um cisto, tá? E a gente tem que lembrar que ele pode atingir grandes dimensões com dor, edema, drenagem. Ele vai se desenvolvendo, vai crescendo sem causar expansão óssea. Por isso que muitas vezes lesões grandes passam imperceptíveis quando é realizado apenas o exame clínico. E a gente pode dizer que, de um modo geral, o queratocisto odontogênico é um achado radiográfico. Ele é um cisto agressivo, ele tem alta taxa de recidiva e local de maior ocorrência é na região posterior de mandíbula. E a gente tem
uma imagem de um queratocisto odontogênico. Então, a gente não pode esquecer, pessoal, que o cisto odontogênico ortoqueratinizado era classificado como um queratocisto odontogênico. Então, ele traz todas as características do queratocisto odontogênico com uma diferença, que é o seu revestimento. Ele é revestido por um epitélio escamoso estratificado ortoqueratinizado. Quando a gente fala de cisto gengival, a gente tem que fazer uma relação com o cisto periodontal lateral para facilitar a nossa memorização. Da mesma forma que o cisto de erupção é o correspondente em tecido mole do cisto dentígero, o cisto gengival é o correspondente do cisto periodontal lateral em tecido mole. Então, o cisto periodontal lateral é intraósseo e o cisto gengival é em tecido mole. Tem que lembrar disso. Então, o cisto gengival é um cisto extraósseo e aí a gente tem essa subdivisão em cisto gengival do recém-nascido e cisto gengival do adulto. Pessoal, o que é o cisto gengival do recém-nascido? É também chamado de cisto da lâmina dentária. Lembra? São aquelas pápulas esbranquiçadas, geralmente múltiplas, na mucosa do rebordo alveolar do recém-nascido. E aí, geralmente, quando a gente fala de cisto da lâmina dentária, o que vem aqui para o concurseiro? Peraí, Karina, mas o que tem a ver mesmo com a pérola de Epstein e o nódulo de Bohm? Não façam confusão. O cisto gengival do recém-nascido, que é o cisto da lâmina dentária, ele é um cisto odontogênico de desenvolvimento. Pérola de Epstein e nódulo de Bohm são cistos não odontogênicos do recém-nascido. Pérola de Epstein, acúmulo de queratina na ráfia palatina, lá no centro do palato. Nódulos de Bohm são formados a partir de remanescentes de tecido glandular mucoso espalhados no palato. Ok? Lembrou aí? Separou aí certinho nas caixinhas do seu cérebro? Bora pra frente! E aqui a gente tem uma imagem do cisto gengival do adulto. É um cisto em tecido mole, correspondente ao cisto periodontal lateral. O cisto periodontal lateral é um cisto intraósseo, como a gente já falou, e a gente tem que lembrar que geralmente o concurso traz pra gente que os dentes que estão adjacentes têm teste de vitalidade positivo, ok? E aí a gente tem um subtipo do cisto periodontal lateral, que é o cisto botrioide. O que é isso? O cisto periodontal lateral é quando é uma lesão radiolúcida unilocular. E o cisto botrioide é quando é uma lesão radiolúcida multilocular, ok? Aqui a gente tem uma imagem de um cisto periodontal lateral e aqui a gente tem a imagem de um cisto botrioide. Importante gravar isso para concurso público. Quando a gente fala de cisto odontogênico glandular, ele tem características glandulares ou salivares, como o próprio nome diz. Ele é raro e agressivo, tem alta taxa de recidiva e acomete principalmente a região anterior de mandíbula. Pessoal, só para lembrar, o queratocisto odontogênico também é agressivo e tem alta taxa de recidiva. Então, para sair daquela possível questão de concurso sobre esse assunto, lembrar que tanto o queratocisto odontogênico quanto o odontogênico glandular, eles são agressivos e eles têm alta taxa de recidiva. Mas o queratocisto odontogênico, mais comum na região posterior de mandíbula, e o odontogênico glandular é mais comum na região anterior de mandíbula, como mostra essa imagem. E geralmente ele é multicístico. Ok? Bom, fizemos uma rápida revisão sobre os cistos odontogênicos de desenvolvimento e agora a gente vai falar rapidinho sobre os cistos odontogênicos inflamatórios. A gente tem aqui o cisto periapical, ou também chamado de cisto radicular, e ele está associado a um dente com necrose. Então, para desenvolver esse cisto, eu preciso de restos epiteliais de malacês e um dente com necrose pulpar. O cisto residual nada mais é do que um cisto periapical que permaneceu ali após uma exodontia. E aí a gente tem duas situações aqui, o da bifurcação vestibular e o cisto paradentário. Os dois, na verdade, são cistos na bifurcação vestibular de molares inferiores, sendo que o da bifurcação vestibular ele acomete principalmente o primeiro molar inferior, podendo acometer também o segundo molar inferior, e o paradentário é exclusivo dos terceiros molares inferiores. Geralmente são terceiros molares inferiores semi-inclusos com história de pericoronarite. Fechou? E aí a gente vai agora para os cistos não odontogênicos. Os principais para nós são ducto nasopalatino, também chamado de cisto do canal incisivo, e o cisto nasolabial, também chamado de cleistadite ou clestadite, como queiram. Lembrando que o cisto do ducto nasopalatino ele é formado a partir de remanescentes do ducto nasopalatino no interior do canal incisivo.
E o cisto nasolabial é formado a partir de remanescentes do epitélio do ducto lacrimal. E ele é um cisto em tecido mole. E o ducto nasopalatino é intraósseo, ok? Então, aqui a gente tem a imagem de um cisto do ducto nasopalatino. Ele fica bem atrás dos incisivos superiores, ali no meio do palato, na região do canal incisivo. E a imagem radiográfica do cisto nasopalatino. O nasolabial, ele provoca essa elevação entre o lábio superior e a base e a asa do nariz. E aqui a imagem dele no vestíbulo. Então, voltamos para a nossa questão. Exercitem aí o que vocês conseguiram memorizar. O cisto periapical é o quê? Um cisto odontogênico inflamatório. O cisto de Kleistad é um cisto não odontogênico, também chamado de cisto nasolabial. O cisto periodontal lateral é um cisto odontogênico de desenvolvimento, assim como o cisto gengival do adulto. Lembrando que o cisto periodontal lateral é correspondente do cisto gengival do adulto. Cisto gengival em tecido mole e o cisto periodontal lateral intraósseo. Bom, e aí a gente tem o cisto do ducto nasopalatino, que é um cisto não odontogênico. Lembraram? E o que a questão pedia? Um cisto não odontogênico. Então, a gente já pode eliminar 3 aqui, certo? Ficamos com o cisto nasolabial e o cisto nasopalatino. O que mais que a questão trazia? Que a tumefação era na região anterior do palato, entre os ápices dos incisivos centrais superiores. Pessoal, então chegamos na resposta da nossa questão, alternativa E. Espero que você tenha acertado, espero que você tenha compreendido esse assunto. Memorize, é muito importante, chove em concurso público. Pessoal, agradeço a sua companhia, te vejo numa próxima questão. Tchau!